Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixe o seu like, que o caso de hoje é aquele do Nicholas Browning. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2008. John e Tamara eram casados e moravam em Baltimore, nos Estados Unidos. E eles tinham 3 filhos, Nicholas, Benjamin e Gregory. O mais velho, o Nicholas, estava com 15 anos de idade e ele era um ótimo aluno e atleta. No dia 1º de fevereiro de 2008, o Nicholas foi dormir na casa de um amigo chamado Ryan. Além do Nicholas, outros 2 amigos também estavam dormindo na casa do Ryan nessa noite, o Taylor e o Alex. Os pais do Ryan eles estavam em casa e além deles também estava um casal de amigos dos pais do Ryan. Ou seja, a casa estava cheia nessa noite. O Ryan também tem um irmão, mas o irmão dele não estava na casa nessa noite, ele foi dormir na casa de um amigo dele. No dia seguinte, os meninos eles foram ao shopping e depois o pai do Alex levou todos eles até a casa do Nicholas, pois eles iam passar a tarde lá. Porém, assim que o Nicholas entra na casa, ele vê o pai deitado no sofá e havia sangue escorrendo do rosto dele. O Alex ele corre para parar o pai, já que o pai dele havia apenas deixado os meninos ali e já estava saindo com o carro. Então ele consegue falar com o pai a tempo. E então o pai do Alex estaciona o carro e entra na casa. Ele chama pelo nome do John, o pai do Nicholas, algumas vezes. E ele confere ali os sinais vitais. E o John ele já estava sem vida. Nesse meio tempo, o Nicholas ele sobe as escadas da casa e vai até o 2º andar da casa, onde ficava o quarto dos pais e dos irmãos. Então, no quarto dos pais, ele encontra a mãe, também sem vida, e os irmãos no quarto deles, também sem vida. A polícia, ao chegar no local, percebe que não havia sinal de entrada forçada e também não parecia que estava faltando nada na casa. Todas as vítimas haviam sido atingidas por um tiro. Os investigadores então conversam com os 4 meninos e eles contaram basicamente a mesma história. No dia anterior, eles tinham ido à casa do Ryan e lá eles ficaram jogando videogame. Depois eles assistiram a um filme. Um deles, o Taylor, até diz o nome do filme e diz que ele havia dormido no meio do filme. Okay, what did you guys do there last night? Mostly, we were playing Cross Front and then we played video games, basically. Watched a movie. What movie you watch? We were watching, what was it called? I remember we're watching Robin Big at first, and then we were looking through the movies. Accepted. We're watching Accepted. We started that around like 10:15 or something. Okay, around 10:15 last night? Yeah. I don't know, I fell asleep like halfway through it. So, And then where were you guys in? What part of the house were you guys in? in like the living room, the main room, family room, I guess you want to call it. Então, no dia seguinte, eles foram ao shopping e depois o pai do Alex levou eles até a casa do Nicholas. Então, entrando na casa, eles encontraram os corpos. Porém, eles deram alguns outros detalhes, como, por exemplo, o Taylor contou que o Ryan foi dormir no quarto dele, que ficava no 2º andar da casa. Eles estavam assistindo ao filme no 1º andar, na sala de estar. E o Taylor disse que foi dormir no quarto do irmão do Ryan, que não estava na casa nessa noite. Porém, ele acabou tendo que descer até o porão para dormir lá no porão. Isso porque os amigos dos pais do Ryan, eles resolveram dormir lá na casa também. Então, eles foram ocupar o quarto do irmão do Ryan. E então o Taylor ele desceu e foi dormir numa poltrona ou num sofá que havia no porão. Já o Alex e o Nicholas eles dormiram no sofá da sala de estar. Entretanto, o Alex ele conta que o Nicholas teria saído da casa em um momento. O Nick disse a ele que ele ia buscar o carro para eles poderem dar uma volta. E o Nicholas ele confirma essa história. Ele teria saído da casa do Ryan por volta da 00:45. Porém, ele tinha 15 anos, então ele não tinha permissão para dirigir, ele não tinha carteira de motorista, o que significava que ele tinha que pegar o carro dos pais escondido. Então ele entra pela garagem da casa, já que ele tinha ali um código para abrir a porta da garagem. E da garagem havia uma porta para dentro de casa e essa porta ficava destrancada. Mas quando ele chegou, ele percebeu que as luzes da casa estavam acesas, então ele imaginou que os pais ainda estivessem acordados.
Então ele ficou esperando no carro ali na garagem para que os pais fossem dormir e então ele pudesse entrar na casa para pegar as chaves do carro. Mas ele disse que acabou dormindo e acordou às 5 da manhã quando o Alex telefonou para ele. O Alex, ele conta que ele dormiu por volta da 1 da manhã. E então, quando ele acordou às 5 da manhã, ele percebeu que o Nicholas não havia voltado, então ele telefonou para ele para saber onde ele estava. O Alex também conta que o amigo teria se perdido no caminho de volta para a casa do Ryan, então ele deu ali orientações de como chegar na casa do Ryan. Isso pareceu um pouco estranho para os investigadores, já que o Nicholas e o Ryan, eles eram amigos já há algum tempo. E eles não moravam assim muito longe um do outro, tanto que dava para fazer o caminho a pé. E então eles imaginavam que era um caminho que tanto o Ryan quanto o Nicholas costumavam fazer com frequência. Nick said that he was there. That when he got there, the lights were still on. Okay. And so he just was in the car, and he said he fell asleep. O Taylor contou que na manhã seguinte, quando ele acordou, ele foi pro quarto do irmão do Ryan, já que já estava desocupado. Então ele foi dormir lá porque era mais confortável. E que ele teria acordado por volta do meio-dia, quando todos os meninos almoçaram juntos. Então o Nicholas já havia voltado nesse horário. Ele contou que o Nicholas tomou um banho e eles ficaram aguardando o pai do Alex chegar, já que era o pai do Alex que ia levar os meninos até a casa do Nicholas. O Taylor lembra que o Nicholas parecia bem preocupado enquanto eles esperavam pelo pai do Alex, porque normalmente a mãe dele telefonava ou mandava uma mensagem para ver se ele estava bem quando ele dormia fora de casa. E a mãe não havia entrado em contato com ele, e então o Nicholas telefonou do telefone da casa do Ryan para a casa dos pais dele, mas ninguém atendeu. Ele também teria ligado ali do telefone celular para o telefone celular dos pais, mas ele também não teve nenhuma resposta. Os investigadores perguntam ao Nicholas se o pai dele, o John, que trabalhava como advogado, tinha algum inimigo. O Nicholas diz que não, mas ele conta que havia um vizinho que era conhecido como um problema ali na vizinhança. Duas informações dadas pelos amigos do Nicholas preocupam os investigadores. O Alex, ele contou para os investigadores que em um momento o Nicholas, ele tirou as chaves do carro de dentro do bolso do casaco que ele estava usando. But then today at the mall, he said he couldn't get the keys, and he pulls the car keys out of his jacket, and he said he said they were just in there. He didn't even know. In his pocket. Yeah, in his jacket pocket. E aos investigadores ele falou que em momento algum ele havia entrado na casa. So did you ever get inside to get the keys at all, or? No, I was on that car, but never inside the house. E outra coisa que os amigos contaram foi que na noite anterior o Nicholas havia ligado para um dos irmãos e pedido para ele deixar uma das portas da casa destrancada. Os investigadores perguntam ao Nicholas como era a relação dele com os pais e com os irmãos. E ele conta que ele não tinha nenhum problema com os pais nem com os irmãos, mas que em uma ocasião ele foi pego com bebida alcoólica. Já os amigos contaram que eles ouviam do Nicholas que o pai era muito exigente com ele e que ele não gostava dos irmãos. Quando questionado se haviam armas na casa, o Nicholas ele diz que sim, e ele conta que haviam 2 armários onde o pai guardava essas armas. Porém, esses armários eles ficavam trancados e ele não sabia onde ficava a chave para esses armários. Os amigos disseram nunca ter visto o Nicholas com uma arma e nem ter comentado sobre ter usado alguma arma. E os investigadores eles encontram as chaves desse armário e elas estavam escondidas embaixo do colchão na cama do Nicholas. Então os investigadores eles pressionam o Nicholas, que acaba confessando ter tirado a vida dos pais e dos 2 irmãos. Ele diz que há muito tempo ele sofria abuso em casa, que o pai o agredia fisicamente. E então quando ele chegou em casa naquela noite e viu o pai dormindo no sofá, ele viu uma oportunidade de tirar a vida do pai. Então ele atirou no pai e depois ele ficou aguardando porque ele imaginava que a mãe e os irmãos iam acordar com barulho e iam descer as escadas da casa. Mas isso não aconteceu. Então o Nicholas foi até o quarto dos pais onde a mãe estava dormindo e atirou nela. Depois ele foi até o quarto dos irmãos e atirou nos irmãos também. Segundo ele atirou nos irmãos porque ele ficou com medo que os irmãos fossem contar os problemas que ele tinha com os pais e então ele fosse visto como um suspeito. Why the brothers, man? I thought no one was there to say anything that my story would go because I was the only one. Os outros 3 adolescentes não estavam envolvidos no crime e os investigadores acreditam que o Nicholas não comentou nada sobre o que tinha feito com eles.
O Nicholas disse que ele amava a família dele e ele não soube dizer uma motivação para o que ele fez. Ele disse apenas que perdeu a cabeça. Durante o interrogatório, que ocorreu apenas algumas horas após o crime, Nicholas não demonstrou nenhuma emoção. Alguns parentes eles confirmaram que o Nicholas, desde pequeno, sofria violência física e psicológica em casa. O Nicholas foi a julgamento, ele foi julgado como adulto, ele se declarou culpado e ele recebeu 4 penas de prisão perpétua. E ele poderá solicitar a liberdade condicional em 2031. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.